E aí, pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Nas aulas passadas, nós começamos a ver como funciona essa ideia do universo, né? Aprendemos também escalas, por exemplo, o universo, diminuindo, a gente tem a galáxia, diminuindo mais, a gente tem um sistema planetário, até chegar aos corpos celestes que compõem o sistema planetário, que um deles é exatamente o planeta Terra, né, o planeta que a gente vive. E a gente entendeu também que a Terra, ele é um planeta vivo, né, por estar exatamente numa zona habitável, numa região onde a água ela consegue ficar em estado líquido e propiciar, né, boas condições para a vida. E aí, já que a gente vive num planeta, né, que ele tem uma movimentação tanto de vida quanto também tectônica, interna e tal, como é que a gente consegue se, estar nesse planeta, viver nesse planeta, né, e se orientar, se localizar nesse espaço geográfico que o planeta comporta. E aí na aula de hoje a gente vai entender exatamente essas questões de orientação. E primeiramente, para a gente iniciar esse assunto de orientação, a gente tem que entender os pontos cardeais, né? Que são exatamente norte, sul, leste e oeste. E aí, para a gente poder entender também as subdivisões que existem dentro de uma orientação, onde, por exemplo, a gente chama da Rosa dos Ventos, né? Que é um símbolo que vai trazer todos esses pontos de orientação. A gente vai ter mais divisões, que aí vão conseguir orientar, né, um caminho, uma localização mais precisa. Então, a gente tem essa imagem de uma rosa dos ventos e nós vamos ter, ó, norte, sul, leste e oeste, certo? E essa imagem, ela vai trazer também nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, que são os pontos colaterais. Entre os pontos cardeais e os pontos colaterais, nós também teremos os pontos subcolaterais. Esses pontos, eles já são mais precisos, certo? Numa orientação, pois eles trazem uma orientação mais subdividida, certo? Geralmente não se usam tanto, não é tão usado no comum, no popular, os pontos subcolaterais. A gente usa os pontos cardeais e os pontos colaterais, principalmente os colaterais em questão de divisões regionais, como o Brasil. A gente sabe que o Brasil é um país muito grande, e aí a gente usa esses termos como Nordeste, Sudeste, para poder se orientar melhor, certo? Só que aí, os realmente que são usados no cotidiano, também na linguagem científica, são os pontos cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste. E tem uma dica que a gente aprende na geografia: se a gente se perder, tiver perdido numa floresta, num canto que a gente não conhece, para a gente poder se orientar, saber como a gente está localizado numa convenção padrão, que o planeta todo ele segue essa convenção padrão, como é que a gente vai se orientar, né? Como é que a gente vai saber onde é que a gente está? Bom, a gente, para poder entender isso, primeiramente a gente tem que observar a natureza. Então, vocês têm que observar a posição do Sol de acordo com o horário que vocês estão. Então, vocês tá de manhã, tá de tarde. Nesse durante esses períodos de manhã ou tarde, a gente consegue se orientar pelo Sol. E aí a gente consegue localizar o Sol numa posição que esteja favorável a essa nossa orientação. Então, se tiver de manhã, observe de onde o Sol está nascendo. O Sol nasce na posição leste,
certo? Então, você já vai conseguir ter uma orientação, né? Leste, você já vai saber, né? O norte, geralmente você vai estar de frente para ele, certo? E de costas para o sul. Então, o seu braço esquerdo, ele vai apontar para o leste e o direito vai apontar para o oeste, certo? E aí você vai conseguir ter uma rosa dos ventos com o seu corpo para poder se orientar num espaço que você não conhece muito. E então você vai usar essa informação para quê? Geralmente você vai saber, né, onde você pode achar uma informação. Então, por exemplo, para você seguir reto, você vai chegar em algum lugar, né? Então, você pode ter essa dimensão como uma localização sua no globo, nesse sentido de você chegar em algum lugar e não estar rodando sempre em círculos, certo? E aí, o ser humano, ele inventou um aparelho que vai justamente te ajudar nisso. Se você tiver com esse aparelho, vai ser melhor. Ela se chama bússola. E a bússola, ela tem um ponto magnético que vai sempre apontar para o norte. Esse norte não é um norte tão preciso dos pontos cardeais. Ele vai apontar para um norte magnético que a Terra tem. E aí na próxima aula eu vou detalhar melhor, né, tentar desenhar para vocês como é o norte magnético e qual a diferença do norte magnético para o norte da nossa rosa dos ventos, certo? Então aí, para vocês, como atividade de casa, eu vou passar uma atividade, certo? Façam uma atividade porque vai valer a segunda nota de vocês no boletim. E essa nota pode tanto subir quanto descer a sua nota. Então, não deixem de fazer, por mais que vocês tenham alguma dificuldade, vocês me perguntam, eu ajudo vocês a fazer. A atividade é da página 79 e vocês vão responder o refletir na questão 1 e 2, certo? Então, não se esqueçam de fazer a atividade e se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar que eu vou ajudar vocês, ok? Até a próxima semana.